Meu namorado e eu nos conhecemos durante nosso último ano do ensino médio. Estávamos no clube de teatro. Mais tarde descobri que ele estava lá somente para ficar mais perto de mim. Ele sempre foi doce, dessa forma, um pouco tímido. Nós fomos à sua festa de aniversário uma noite. O resto é história. Mesmo com todas as brigas, desentendimento, o que você quiser chamá-los, ele sempre esteve lá comigo. Eu estava pronta para passar o resto da minha vida ao lado dele. Eu estava completamente cheia de amor no coração. Então, durante as férias de verão, após o nosso primeiro ano de faculdade, eu recebi um telefonema. "Olá, é a senhorita Santos?", perguntou uma voz masculina. E eu respondi que sim, e com quem eu estava falando. E a voz me respondeu: "Aqui é do departamento de polícia. Seu namorado se envolveu em um terrível acidente." O que veio depois disso, eu não acho que poderia colocar em palavras. Eu experimentei a morte antes, mas nada poderia se comparar com o medo que senti naquele momento. No minuto em que cheguei ao meu carro, eu estava correndo para o hospital, empurrando a porta para estar ao seu lado. Mas quando eu cheguei, fui parado ao lado de fora de sua porta. "Antes de entrar", disse o médico em voz baixa, com uma quantidade preocupante de simpatia em seus olhos, "eu deveria deixá-la saber que existem sequelas duradouras do acidente." Fui tomado por uma onda de calafrios que escorriam pelos meus braços e pescoço. Durante a colisão, quando a cabeça dele bateu no volante, ele mordeu a língua. Não fomos capazes de recolocá-lo. Disseram que ele não seria mais capaz de falar. Nunca mais. Nem mesmo com anos de terapia. Ele teria que aprender a linguagem dos sinais se ele quisesse se comunicar comigo novamente. Corri para o lado dele e tomei seu rosto em minhas mãos, observando seus olhos se encherem de lágrimas. "Eu te amo", eu murmurei uma outra vez, até que pude provar o salgado das minhas próprias lágrimas. Em seguida, sua voz, seu rachado, gaguejando apenas uma série de grunhidos e gemidos, se transformando em soluço, e ele frustrado. Eu poderia vagamente entender o que ele estava dizendo. "Eu te amo." Era como um dono tentando treinar seu animal de estimação para falar. Ele simplesmente não conseguia fazê-lo. E quanto mais tentava, era como um grito mudo de frustração. E mais enfermeiros vieram para tentar dominá-lo. Lutaram até que ele fosse dopado. E eu assisti lentamente ele se apagando. Alguns meses se passaram e as coisas foram ficando mais calmas. Alex, meu namorado, estava fazendo cursos online, enquanto eu trabalhava para pagar o aluguel do apartamento que dividíamos. Às vezes conseguíamos esquecer as coisas quando assistimos TV juntos. Sua risada nunca mudou, mas ele foi mudando, aos poucos ficando mais reservado.
Ele ficava enfurnado em seu quarto todos os dias, só saindo para comer ou usar o banheiro. A forma que eu via ele me cortou como uma faca. Certa noite ele já estava dormindo e eu dormia há horas quando fui despertada por seu pesadelo. Suas mãos estavam trêmulas enquanto ele chorava. Um dia qualquer eu cheguei em casa e Alex estava no silêncio familiar, se preparando para jantar, até que eu ouvi um som fraco vindo de seu quarto. Curiosa, eu encostei meu ouvido na porta e o que eu ouvi congelou meu corpo. De algum lugar lá dentro, eu ouvia Alex, o verdadeiro Alex, o velho Alex falando palavras reais, como se estivesse conversando. O choque me impediu de entrar. Minha mente frenética tentava racionalizar o que eu estava ouvindo. Poderia ser um vídeo antigo, mas não parecia nada certo. O pavor em cima de mim me disse para me afastar da porta. Eu tentei não pensar nisso. Como nada disso ocorreu novamente na semana, eu acabei deixando para lá. Eu tirei isso da minha mente até o final de semana, quando eu acordei no meio da noite para ir ao banheiro lavar as minhas mãos. Eu ouvi uma voz e imediatamente tive arrepios. Eu fechei a torneira e ouvi atentamente. Ela veio de novo. Era a voz do Alex, murmurando algo baixinho. Parecia conversar com alguém no quarto. Desta vez eu estava realmente preocupada com ele. Então eu resolvi abrir uma fresta da porta e a voz parou imediatamente. Alex estava exatamente onde ele estava antes, debaixo das cobertas. Talvez tivesse sido minha imaginação, suspirei aliviada e voltei para a cama, abraçando seu corpo quente. Acabei dormindo, ouvindo sua respiração suave, seu batimento cardíaco. Algo sussurrou: "Eu te amo." Era a voz do Alex. Eu estava petrificada depois disso. Depois de algumas horas, eu voltei a dormir. Mas na parte da manhã, saí antes de Alex ter acordado. No trabalho, eu não conhecia ninguém para poder compartilhar isso. Eu não poderia acreditar que fosse real. Alguns dias depois disso, eu notei pequenas coisas, sempre quando eu estava em casa. Enquanto eu lia na sala de estar, eu ouvia murmúrios e sussurros. Ele continuou e continuou, até que eu não podia mais deixar para lá. Eu finalmente tomei coragem e falei com ele sobre o assunto. Eu não queria que soasse de uma forma ridícula. Alex já tinha enfrentado tanta coisa. Eu não queria abrir velhas feridas acusando de falar quando ele nem sequer tem língua. Eu me senti egoísta, mas tinha que fazer algo sobre esse assunto, pois eu estava com medo de que estivesse ficando louca. Quando eu finalmente perguntei, tudo o que ele fez foi ficar em silêncio. Quero dizer, ele não usou seus grunhidos para me dar uma resposta, nem os sinais, nada. Apenas sentou-se ali, me olhando. Depois levantou-se, saiu batendo a porta.
atrás de si. Eu me senti totalmente idiota. Ele provavelmente estava tão chateado com o que eu tinha acabado de lhe dizer que não podia nem responder. Estava sendo horrível. Depois disso, ele não quis falar mais comigo. 3 dias se passaram e nenhuma comunicação entre nós. Os murmúrios, os sussurros pararam, mas à noite na cama ele ficou do outro lado. Eu nem podia sentir o seu calor. Eu estava tão cansada de tudo, do trabalho, da rotina, da carga horária e também da frieza e da distância de Alex. Eu decidi acabar com isso e parar com aquela frieza entre nós e delicadamente ficar ao seu lado à noite na cama. Eu procurei por todo o edifício. Eu estava em pânico. A polícia estava procurando por ele e eu estava fora de mim, tentando me acalmar. Ouvi um som que veio do beco ao lado do nosso prédio. Nosso bairro não é um dos melhores e por isso eu sempre levo comigo uma faca na bolsa. Eu estava prestes a ir para dentro quando ouvi uma voz. Pude ouvir tranquilamente cada palavra, mas eu definitivamente sabia quem pertencia. Sem pensar, eu corri os degraus das escadas e me virei vendo 2 figuras no escuro. Alex. Eu fui para fora, em direção ao beco. Ambos se viraram para mim. Perdi a cor depois daquilo que eu vi. O da esquerda definitivamente era o meu namorado, ainda usando as mesmas roupas de manhã. A luz iluminava suas feições. A figura da direita era mais escura, estava mais escondida da luz e era muito mais alto do que Alex, tanto que estava um pouco curvado para frente e os seus braços balançando pelas laterais. Quando olhei em seu rosto, a pessoa ou qualquer que fosse, eu juro por Cristo, começou a subir a parede do prédio. Não se movia como um humano. Em apenas alguns segundos, desapareceu em algum lugar no telhado. Eu comecei a tremer descontroladamente. Alex correu e me agarrou para impedir de eu desmaiar. O que foi isso? Eu consegui perguntar gaguejando. E ele apenas me olhou nos olhos sem expressão. Você não devia ter vindo me procurar. Fiquem bem e até o próximo conto.